A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs do Messias, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos gravar mais um vídeo aí. Hoje eu vou embasar o vídeo aqui porque vai ter um menino que vai ler um pedaço da história de Jó, né? Aí eu vou embasar porque eu quero trazer uma ilustração sobre essa história de Jó e vai embasar com o vídeo do Super Xandão também. Então aí a gente vai fazer um, uma ilustração sobre a história de Jó para mostrar a nossa caminhada cristã hoje, como é que tá. E os cristãos de hoje como é que são, diferente do seguidor do Messias lá, da igreja primitiva e do tempo dos profetas como Jó, né? A diferença brutal que se tem hoje, né? E desses que se chamam seguidor do Messias, né? Vamos ver se são mesmo seguidor do Messias. Alguns. Alguns são, verdadeiramente, outros não, né? Outros só tem o título só. Acha bonitinho ir na igreja para dar satisfação, mostrar que é santo, essas coisas todas aí, né? Ai, vamos lá. O verdadeiro seguidor do Messias, meu, não é o que as pessoas pensam, não. Vamos lá. Que o cara mandou. Jó, e estou começando a ler o livro de Salmos. E rapaz, que leitura boa desse livro de Jó, hein? É uma leitura excelente. Eu já adianto logo que eu não tenho um roteiro específico aqui para esse vídeo. Eu só quero dar uma reprisada e tentar entender melhor a história de Jó, beleza? Então, tudo que eu vou falar aqui, eu ainda não tenho 100% do entendimento, porque eu só li uma vez e não cheguei a estudar e me aprofundar. Então, caso eu fale alguma besteira, por favor, me corrija aí nos comentários, certo? Certo? E até que foi rápido. Eu terminei Jó tem uns 4 dias, eu já comecei a ler Salmos, tá? Já comecei a ler Salmos, eu parei. Aqui, ó. Salmos é legal pra caramba. Só Gente, pedrada. eu estou. Acho que Olha são essa fraude, 13, já veio jogar? Mas antes de eu começar a falar um pouquinho sobre Jó, bebam água. Jó, obviamente, é a figura central do livro de Jó. Nós, quem diria, e é um dos textos mais antigos e profundos da Bíblia. Ele era um homem descrito como íntegro, justo e temente a Deus, e que fugia de todo mal. É basicamente o cara mais correto que existia na região onde vivia. E ele não era só espiritualmente abundante, ele era rico pra caramba, tinha uma grande família com 7 filhos, 3 filhas, milhares de ovelhas, camelos, bois, jumentos, sabe sei lá o que mais. Era o homem mais próspero do Oriente. O cara tinha literalmente tudo, mas infelizmente algo ruim estava por vir. Deus e Satanás travam uma espécie de debate sobre a fé de Jó. Satanás argumenta que Jó só é fiel porque a vida dele é boa. Ele já fez com Aí já tem o erro que o ele menino amaldiçoaria. comete, ó. Deus não debate com Satanás coisa nenhuma. Satanás já é um derrotado, certo? Isso que tem que ficar bem entendido. Tudo que a gente passa aqui é pra gente vencer o processo, entendeu? São provações que a gente tem que passar para demonstração que a gente tem a fé verdadeira. Por isso que eu falo, o que é a fé verdadeira? E aí muitos ficam bravos comigo, porque eu falo isso. Lógico, rejeitaram o Yahusha por ele dizer a verdade do evangelho. Rejeitaram os apóstolos. Você acha que os escolhidos de hoje não vão ser rejeitados não? Por dizer a verdade? Vão ser rejeitados por todos. Por familiares, por outras pessoas. É lógico que vai ter alguns que vão nos aceitar. Como aceitou o Yahusha, como aceitou o nosso Salvador Yahusha, como aceitou os apóstolos. Tem alguns que aceitam, mas a grande massa, a maioria vai nos rejeitar, porque a gente fala a verdade. Porque a verdade, ela é assim, irmãos, ela confronta, ela dói, só que ela cura, ela vai te transformar e vai te levar à salvação. Agora a pessoa só quer ouvir o mel da palavra, ela escolhe o que ela quer ouvir. Isso não é ser seguidor do Messias, nem aqui, nem na China. Então vamos dar sequência aqui, eu vou provar isso, ó. Vamos lá, dando sequência à história de Jó aqui e a explicação. E Deus aceita o desafio e permite que Jó seja testado. É claro que isso aqui é um baita resumo, bem resumido do que é o começo do livro de Jó. Tá? E nessa daí, Jó perde literalmente tudo que tinha. Exatamente tudo que tinha. Perde seus filhos, suas riquezas, sua saúde, até a sua própria esposa. Fala pra ele amaldiçoar a Deus até lepra, e morrer. Mas que ótima esposa pra se ter ao lado. E se fosse qualquer outra pessoa no lugar de Jó, ela com certeza amaldiçoaria a Deus. Qualquer outra pessoa. Ó, o cara perdeu... O cara perdeu as riquezas, perdeu os gados, perdeu tudo, ainda pegou doença, lepra, se coçava com o casco de telha. Como ele disse, se qualquer outra pessoa poderia amaldiçoar o Criador, se não tivesse a fé verdadeira. Olha o que o homem passou. Aí, as pessoas passam as dificuldades de hoje, né? As ditas seguidoras do Messias, ditas cristãs, né? Aí, desiste do processo. Não aguenta. Aí eu pergunto, como que a pessoa daqui... que eu creio que já estamos perto da grande tribulação, como que a pessoa vai aguentar, a maioria que se diz seguidora do Messias,
ou cristão ou cristã, não vai negar o nome do Messias. Negar não é só de boca, tá? Ela vai pro lado do anticristo, porque o anticristo, ele vai oferecer muitos benefícios, certo? E para você não aceitar esse benefício, você vai ter que passar fome, vai ter que passar perseguição para ter a sua fé provada, certo? Eu quero ver qual desses de hoje vão aguentar passar por esse período. Porque se um momento de dificuldade ou de escassez a pessoa já está gemendo, como é que ela vai aguentar passar pela grande tribulação? Me responda só isso. Entendeu? Eu choro quando eu passo por dificuldade, choro. Eu falo pro Pai me fortalecer. Eu não falo para ele tirar as lutas de mim, as tribulações, as perseguições. Eu falo, Pai, me dê força para me suportar. Tá doendo, mas eu preciso do seu fortalecimento. Sem ti eu não consigo nada, Pai. Entendeu? Me fortaleça pela força do seu poder, pelo seu espírito, Aruah HaKodesh. Me dê sabedoria, me dê discernimento, me dê força para suportar. Me faz o guerreiro espiritual. Não é lutar com armas da força do seu braço, é com as armas espirituais. Entendeu? E aí eu sigo adiante. O Messias falou lá no Evangelho de Mateus, eu não lembro o versículo agora, e agora também fica difícil para pegar porque está de noite. Mas procure aí na sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, vocês devem achar que a gente tem que abraçar a dor. O que é abraçar a dor? Enfrentá-la, não fugir dela. Mas o que os ditos seguidores do Messias, ditos cristãos, estão fazendo hoje? Aí eles acham assim, que você, para ser de Deus, eles acreditam na religião. E até esses que saíram da religião, alguns, ficam escutando esses pastores aí no YouTube, ou vendo mensagem que diz que é de Deus, mas fica falando tudo contrário à palavra de Deus, e eles não comparam com a Bíblia. Tudo que eles veem de Deus, em vez deles comparar, porque dá trabalho comparar, certo? Pegar a Bíblia e falar, deixa eu ver se o que esse cidadão está falando está de acordo. Não, não vai. Aí acredita, só porque tem o nome Deus. Então, o que acontece? As pessoas acham que tudo na vida do cristão vai ser fácil. Acha que o pai vai dar prosperidade financeira. Não que ele não possa dar, mas antes dele dar uma prosperidade financeira, ele vai nos provar. Ele vai deixar em escassez. E não porque ele é mau, que ele quer provar a nossa fé. Ele quer ver se você vai adorar ele, mesmo em qualquer circunstância. Ou você tendo ou você não tendo. Foi o que aconteceu com Jó. Entendeu? Todos nós vamos ser provados aqui. Aí a pessoa não quer o processo. Entendeu? Ela quer fugir. Entendeu? Não quer o seu propósito. O pai fala assim, a pessoa fala assim, eu tô aqui para fazer a vontade do Pai Celestial. Quando o pai fala, vamos ver se você tá mesmo. Aí o pai move uma coisa para essa pessoa, para ver se ela vai obedecer. Ela obedece? Que nada, ela foge. Foge do seu propósito, foge do processo, foge de tudo. Aí, acha ruim. Quando a gente fala, se examine, será que você está convertido mesmo ou convertida? Ela acha que a gente está falando por mal, que a gente está julgando ela. A gente está fazendo um favor, está falando, Paulo disse para a gente se examinar. Eu me examino, todos os verdadeiros cristãos têm que se examinar. Entendeu? Ele vai comparar a vida dele lá atrás com a vida de hoje. Mudou a sua vida? Ou você continua? Você, eu digo, as pessoas que fazem isso, tá? Não estou falando vocês aí. Ou a pessoa continua adulterando, mentindo, enganando, pulando de relacionamento em relacionamento, trapaceando, distorcendo a palavra do Criador e fala que é de Deus? Ué, alguma coisa errada tem aí. Porque quem se converteu tem mudança de vida, mudança de caráter, mudança de atitude. Nós temos a mente do Messias. Nós vamos pensar, o que é ter a mente do Messias? É pensar de acordo com o que está aqui, e você obedecer. É isso que tem a mente do Messias. Não é que a gente vai ser perfeito e não vai errar nunca. Mas a gente vai errar cada vez menos. Quanto mais você vai buscando leitura todos os dias da sua vida, se alimentando da palavra, e não só se alimentando, mas pondo em prática, certo? E orando todos os dias, buscando a presença do Pai, e querendo fazer a vontade dele, pedindo para ele te capacitar a fazer a vontade dele, não tem como. Você agora, se você lê a Bíblia, ora, e não faz a vontade do Pai, é igual o que o Messias falou para os religiosos fariseus. Hipócrita, vós não sois da minha ovelha, por isso que a minha palavra não é de vós. Eles estudavam a Torá, a lei do Criador, mas a palavra não penetrava, ele não reconheceu que o Messias era filho, entendeu? Então, da mesma coisa hoje. O que adianta você estudar a palavra e não praticar, e não ter mudança de conduta, mudança de caráter, mudança de atitude,
mudança de mente, então a pessoa não foi convertida. Entendeu? Porque você ler a Bíblia e orar, e se não tem mudança de vida, você não é convertido. Mesmo que você... se fosse assim, os falsos profetas oram, eles lêem a Bíblia lá na igreja. E eles são convertidos? São falsos profetas, a Bíblia já está dizendo. Por isso que Mateus, lá no Evangelho, fala: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Você está fazendo a vontade do Pai? O que é fazer a vontade do Pai? Obedecer sua palavra. Você está obedecendo em todas as áreas da sua vida a palavra do Criador? Aí se pergunte a cada um a si mesmo. Eu me pergunto. Entendeu? Para falar que, se eu falar que eu sou seguidor do Messias e eu não obedeço a palavra, eu sou um farsante, um mentiroso, um hipócrita. Então, né, vamos dar sequência aqui. Você vai ter dinheiro, vai ter empresa. Você vai ter um casamento com um homem rico ou com um homem financeiramente com posse. Aí a pessoa fica toda e vai, acredita e vai. Até consegue. Outra coisa que eu vou dizer aqui, e eu vou dar prova disso depois, tá? Eu vou ler algum texto depois. Satanás também dá as coisas pros outros, viu? Quem disse, irmão? Quem disse? É só olhar para a tentação do deserto. O Espírito do Pai levou o Messias para ser tentado pelo diabo. Certo? E o diabo levou ele ao grande monte e falou: se prostrado me adorares, darei o reino desse mundo todo, porque a mim foi dado, eu dou quem quero. Como que o diabo não dá? O diabo faz sinais, isso aí é milagre, sabia? Ele só não pode ressuscitar mortos igual o Pai. Mas ele faz milagres. E eu vou provar isso nas escrituras. Tá? Você tem que saber discernir qual é a voz de Deus, qual é a voz do diabo falando e qual é a sua própria voz. Tem cristão que não é seguidor do Messias, que não está maduro e não consegue discernir. Aí ele vem, escuta a voz dele mesmo, ou a voz do diabo, e fala que é de Deus. Mas aí, como que você vai saber? Compara se esse pensamento que vem na sua mente está de acordo com a palavra. Se não tiver de acordo com a palavra, não vem do Criador. Ou vem de você mesmo, dos seus desejos particulares, que você quer pôr em prática, ou vem do diabo. Entendeu? Vamos lá, vamos dar sequência. Ele não faz isso. E é nesse ponto onde sua vida está passando por um turbilhão de coisas ruins que chegam seus três amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, e tentam consolá-lo, e acabam virando seus maiores acusadores, argumentando que se Jó está sofrendo é porque pecou. E aí começam... Nada de novo abaixo do sol, sempre a mesma história. Nada de novo. O ser humano é defasado demais, as pessoas são muito frágeis espiritualmente. Praticamente o livro inteiro, pelo menos 90% do livro de Jó, ou 95%, é sobre esse debate entre Jó e os três amigos. Frágil espiritualmente que ele está falando, não é frágil fisicamente, é espiritualmente, tá? Que ele fala. Frágil não é quer dizer, por exemplo, Davi chorou na presença do pai. Davi era frágil? Não, espiritualmente falando, não estou falando de força física, porque ele derrubou Golias, que era um gigante, e Davi era pequenininho e magrinho. Ele derrubou Golias com a inteligência que o Criador lhe deu, com a sabedoria do espírito, não é inteligência humana. Nada, o homem quer se gloriar em si mesmo, tudo vem dele. Eu fiz, eu aconteço, eu sou. Que é o quê, cara? Se não for o Messias, nós não somos nada. Se não for o Criador, nós não somos ninguém. Nós não fazemos coisa alguma. Tudo que os poderosos faz aí é conduzido pelos demônios, não é pelo Messias. Essas partifarias aí. Eu fiz isso. Os caras constroem aí, os homens lá em Gênesis não construíram a Torre de Babel com a sabedoria humana? E o que o Criador fez? Destruiu tudo lá. Certo? Então, a sabedoria humana também existe a inteligência humana para construir coisa. Mas não é a de Deus. A sabedoria do Espírito, as coisas do Criador são contrárias às coisas do mundo. Já falei isso várias vezes. Em todas as áreas. Área espiritual, área de trabalho, área de casamento. Tudo contrário ao mundo. Tudo. Não dá para você viver com o pé no mundo e o pé na mensagem do Criador. Certo? Ou você vai agradar um ou odiar o outro. Você que tem que saber. Você quer... a gente tem que se render e se entregar totalmente ao Criador. E obedecer Ele em todos os nossos caminhos. Não é? Não, nesse eu obedeço, nesse aqui não. Essa aqui é a parte que eu aceito, essa aqui não. Não, você tem que crer em todas as escrituras. Não existe isso daí. Vamos lá. Misericórdia, é um Pai. De Jó, que por algum motivo
que eu não consigo entender, que eu realmente, de fato, me escapa do meu QI, do meu corpo QI, do meu cérebro. Se alguém tiver uma explicação Tá muito sendo boa, sincero, e puder honesto, aí nos comentários, eu agradeceria muito, que é do porquê Satanás está conversando com Deus Tá e sendo por que humilde. meio que Deus, entre muitas aspas, aceita esse desafio de Satanás. Eu não consigo compreender, Não, porque o próprio Deus não É que, aceitou na desafio verdade, nenhum. não tem desafio entre Deus Olha, e Satanás. claro que Nunca não. existiu desafio nenhum. Satanás já começou Derrotado. perdendo. Já começou perdendo, não. Ele começou derrotado. Derrotado. Isso aqui não é como se Deus estivesse se colocando à prova. Tudo tem, para Deus, as atitudes Tem um que ele toma, propósito. biblicamente falando, tudo tem um questionamento, um bem maior por trás. Tem outros objetivos com isso. A gente não entende Né? tudo. A guerra já tá decidida. Qual que vai ser o É igual assim, ó, é o que eu falo. Satanás, gente, vocês têm que entender que Satanás, por que Deus não destrói o inimigo? Satanás é um usado de Deus. Mesmo que ele não diga, o próprio Satanás, ele não admita. Deus usa Satanás para os propósitos dele, para provar o ser humano. É isso. Tanto é por isso que ele permitiu o inimigo ir lá na presença dele e ele falou, ó, viste meu servo Jó como ele é íntegro? Ah, dá tudo para ele, tira tudo dele para ver se ele não vai te amaldiçoar. Vai, Satanás, tira, só não toque na vida dele. E por que Deus permitiu? Se Deus é bom, por que Deus permitiu a prova na vida de Jó? É isso que eu tô falando, essa é a verdadeira fé. Agora, a religião fala outra coisa, convence aí. E os pregadores do YouTube também. Ó, você vai ser rico, que você é herdeiro, que você é herdeiro do Criador. Quando fala que você é herdeiro das coisas celestiais, vida e abundância é sabedoria do Criador e alto nível, é você ter os dons espirituais para realizar a obra aqui na terra, para ajudar outros irmãos a despertar, que vão crer, né? Não crer os incrédulos, os irmãos, que a gente não sabe quem é, mas aí a gente tem que pregar o evangelho. Isso é vida e abundância, paz e espírito dentro do seu coração, você ter a felicidade, não que vem do exterior. Do exterior, o mundo está desabando ao seu redor, as suas contas estão aí, suas dificuldades estão aí, mas você tem uma paz interior dentro de você, a paz que excede o entendimento. Isso que é paz que excede o entendimento, não é uma paz quando tudo dá certo ao seu redor. Ah, tá tudo em ordem aqui, eu tenho paz. Essa é a paz do mundo. Criador, o Salvador falou, deixa a minha paz, não como o mundo a dá. O mundo a dá quando tudo tá certo na sua vida. Agora, o Criador dá a paz que excede o entendimento. O que é paz que é? Pode estar acontecendo o mundo desabando na sua vida aqui, você com dívida financeira, conta para pagar, outra coisa, mas você tem uma paz. Entendeu? É essa paz que está falando. Entendeu? E a fé verdadeira, ela é provada. Aí as pessoas não. A fé verdadeira é quando eu casar com um homem que vai dar uma vida confortável para mim, ou com uma mulher. Deus não quer que eu case com um homem pé rapado. Deus não quer. Aonde você tirou isso daí? É a religião que inventa, põe na mente da pessoa. Deus, ele põe na vida de cada um quem ele quer, para os propósitos dele. E a gente que é predestinado, a gente tem que cumprir a vontade do Pai. Certo? Ele sabe o que é melhor pra gente. Não é a gente mesmo que decide. Entendeu? Depois de convertido. Aí as pessoas falam que eu falo bobagem. Meu, então você não crê na Bíblia. Porque está escrito lá. Ué, que nós somos predestinados para um propósito do Criador, um propósito maior. Que a gente não sabe qual é. Quando fala de propósito maior, não tem nada a ver com riqueza financeira, com bens materiais. Pelo amor do Criador, Pai do céu, abre os olhos espirituais dessas pessoas, meu Pai. Pela misericórdia do Criador. Não é possível uma coisa dessa. Que não entende as coisas espirituais. Não tem nada a ver com material. Tem a ver com o propósito. E esse propósito, pode ser que ele envie alguém para esse mundo para ser rico e ajudar outros irmãos? Pode. Mas nem todo mundo vai ser rico. Os apóstolos foram ricos. Lá no Antigo Testamento, Abraão foi rico, Jó foi rico, mas Jó perdeu tudo. Olha o que aconteceu. Jó continuou adorando, mesmo ele sem nada. Mesmo ele questionando o Criador, ele não amaldiçoou, ele não deixou de crer. Certo? Essa é a prova. Certo? Você acha que eu e você não vamos ser provados? Os discípulos foram provados. Olha o que aconteceu com ele. Jogado na jaula de leão, as mulheres, crucificado de cabeça para baixo, um decapitado, certo? E não negaram a fé. Porque eles sabiam, vou morrer de qualquer jeito, melhor morrer com o Salvador que eu vou ressuscitar, do que morrer adorando esse mundo aqui, que se eu adorar o mundo eu vou para a perdição eterna. E aí, qual que é melhor? A escolha é cada um que quer para sua vida. Entendeu? A fé verdadeira não tem nada a ver com que, se tudo for bem para mim é porque eu tô com a fé verdadeira. Não, senhor, não, senhora.
A fé verdadeira, ela é provada. Eu vou fazer um outro vídeo disso daí, para provar para vocês o que é fé verdadeira. Tá? Vamos lá, você não pode fugir das coisas. Você tem que encarar. Essa é a fé. Dói? Dói, lógico que dói. Eu também sinto dor. Mas é assim que a fé é provada. Não tem para onde escapar. Bora. Aceite se A quiser. gente só tá aqui para suportar o processo. Aí, ó, Deus suportar o mostrou, processo. simplesmente diz: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível, íntegro, Pera aí, homem que teme a Deus vou e evita voltar aqui, o mal. ó. O Senhor disse a Quer Satanás. ver? Aí, vamos dar sequência aqui. Peraí. Começou perdendo, não, ele começou derrotado. Isso aqui não é como se Deus estivesse se colocando à prova. Tudo tem, para Deus, as atitudes que ele toma, biblicamente falando, tudo tem um questionamento, um bem maior por trás. Tem Exato. outros objetivos com isso. Né? A guerra já Já vencida. decidida. É, Qual vai pro ser lado o do desdobramento. Criador. A gente só tá aqui para suportar o processo. Isso, Nosso Senhor exato. simplesmente diz: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos. E Apenas mais, conte a vida dele. como Isso- diz o Messias, evita a aparência do mal. Qual a aparência do mal? Por exemplo, um homem vê uma mulher sedutora na rua, ele vai resistir. Porque nem José do Egito resistiu à mulher de Potifar. Por quê? Ali é uma aparência do mal, que quer que o homem caia em pecado. Ou a mulher, né? Ou o homem tenta a mulher e quer que a mulher de Deus caia em pecado. É isso que é a aparência do mal. Tudo, quando o diabo te oferece ofertas vantajosas, sabe? Que parece boa demais, entendeu? Aí você vê o intuito por trás, que você vai ter que se curvar algumas coisas para fazer isso. Se você fizer isso, não é um cristão, não é uma cristã. Você se vendeu para acertar as coisas do mundo, entendeu? Eu já neguei muitas coisas deste mundo aqui, dinheiro, trabalho para ganhar bem, por causa que eu ia contra meus princípios, as coisas que me propuseram. Eu falei, não, não quero. Aí me chamaram de burro. Eu falei, tô nem aí, pode xingar de burro quanto quiser. Os meus princípios bíblicos morais eu não negocio por dinheiro nenhum. Essa é a fé verdadeira. Tá? Vamos lá. Conhecimento, tá? Acho que essa daqui é a minha principal dúvida sobre o livro de Jó. Não tenho muitas dúvidas. Eu acho que a maior dúvida pra mim é esse começo, porque Deus quis que isso ocorresse com Jó. Só que o mais impressionante disso tudo, mesmo que depois Satanás fizesse a vida de Jó literalmente um inferno e fez ele perder tudo, ele ainda continuar tendo fé em Deus. E se você pegar É aí que tá o ponto. Ó. É É isso daí que já começa a responder sua pergunta. Isso aí é a fé verdadeira. Jó era um cara básico pra caramba. A verdadeira riqueza de Jó estava no espírito No dele. espírito, era no não nas coração. coisas. Não era a questão das ovelhas que ele tinha, do dinheiro, Não. das pessoas. Jó era isso aí, ó. Vocês estão entendendo qual que é a essência do cara? É aquele negócio. Deus, ele nunca dá um fardo maior do que aquele que você consegue carregar. qualquer pessoa, Muitos abandonariam a fé se perdessem tudo. Exatamente. A história de Jó é isso daí, ô supersonista. Esse É. que é o lance, irmão. Esse que é o lance. Então, assim, não tem caminho fácil. As pessoas tendem a achar que Romantizar. Deus vai te Olha lá. abençoar simplesmente por você estar seguindo Ele, fazendo as coisas certas, e sua vida vai ser uma maravilha, não vai ter desafio. É o contrário. Aí, ó. É o contrário. É o que eu falo. Não É é o assim. contrário. As coisas de Deus é totalmente contrário. É igual assim, ó. Num casamento instituído pelo Criador, as pessoas desistem porque tá difícil. Porque, tá com crise financeira dentro do casamento, tá dificultoso, a gente tá passando aperto. Que a gente não tá se entendendo. Aí acaba o casamento, que é instituído pelo Criador. Só porque tá passando por um momento de aperto, porque o casamento tá numa pequena crise, não houve traição, não houve agressão física, mas a pessoa não suporta o processo. A verdadeira fé, mesmo que esteja difícil, suporta o processo. Porque se Deus instituiu aquilo, é que Ele sabe o que está fazendo e é para o nosso bem. Entendeu? A gente vai evoluir espiritualmente junto, a gente vai crescer junto em várias áreas que o Criador vai fazer, mas primeiro, para a gente alcançar aquilo, a promessa do Criador, e não é porque a gente está interessado nas promessas, é porque uma coisa é legal ao ardor do que em busca. Ele não fez promessa para Abraão? Abraão desprezou a promessa do Criador? Ele não fez promessa para Isaac? Ele não fez promessa para Jacó? E não cumpriu todas? E algum deles desprezou a promessa? Não é que você tem que botar o coração na promessa. É que quando você aceita as promessas de Deus, mesmo que você primeiro, para chegar a essa promessa, passe pelo processo, você está confirmando em seu coração o caráter do Criador em você. Entendeu? Porque você está falando, o Criador cumpre o que promete. Ele não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. Não é porque você está interessado nas bênçãos. Quem está interessado na bênção nunca se voltou para o Criador. Ele só quer
a vantagem. Quer ver uma prova? Lá os discípulos, quando o Messias curou o enfermo e alimentou, deu comida para eles, todo mundo ia atrás do Messias. Como ele começou a falar de arrependimento de pecado, de final dos tempos, e para a pessoa olhar para dentro de si e se consertar, todo mundo vazou. Oh, que discurso duro demais, quem poderá aguentar? Foram tudo embora. Aí o Messias falou, quer ir de vós também para os 12? Aí Pedro responde, para onde iremos, mestre? Só tu tem a palavra de vida eterna. Ou seja, a minoria ficou com o Messias. E é sempre assim nos dias de hoje. A minoria vai ficar com os verdadeiros filhos de Deus. Se fosse de nós, permaneceriam com nós, diz carta João. Mas para ver que não são todos de nós. Muitos se revestem de filhos de Deus, de filhas de Deus, de convertido, mas não são. Entendeu? Porque se fosse, ficaria, aguentaria o processo. O verdadeiro servo do Criador aguenta todo o processo e tudo com o Criador. Ele não dizia do propósito dele. Ele aguenta o processo que ele foi predestinado. Entendeu? Não, mas os outros não, os outros desviam. Entendeu? Ou porque pode ser até que seja convertido ou convertida, mas ainda está no processo de maturidade. Aí tudo bem. Mas a maioria não é convertido. Eles não são, eles fingem. Sabe? Ou se fingem ou acham genuinamente que são convertidos, mas não são, porque não teve transformação de vida. Não deixou de praticar os que eles praticam lá atrás. Ué, praticavam lá? É isso que eu tô falando. Meu, não tô aqui para julgar ninguém, nem para criticar ninguém. Eu tô falando da verdadeira fé. Como ela se procede. Vamos lá. As pessoas querem tudo fácil, cara. Vamos ser bem sinceros aqui. Se ele estudar sobre predestinação, ele vai compreender Olha lá, muitas coisas da Bíblia. predestinação. Exatamente, irmão. Ó, o Xandão tá falando, o Rômulo Ribeiro no canal dele também fala a mesma coisa, e eu também falo de predestinação, porque tá na Bíblia, cara. E eu vou ler, se der tempo aqui, eu vou ler o texto para vocês. Se vocês negar o que tá na Bíblia, então tem que avaliar, será que são convertidos mesmo? Porque tá escrito, como é que você vai negar o que tá escrito? Ué, é a palavra do Criador, velho. Vamos lá. O assunto predestinação vem à tona, é aí que você entende porque que determinadas pessoas passam O que por passa? Coisa difícil. terríveis, realmente. Igual o Jó. Existe uma predestinação Lógico que para existe. determinadas pessoas, e Deus é quem determina isso. E acabou, Exatamente. Acabou. Porque são pouquíssimas pessoas que mesmo... As podendo pessoas passar não por querem tudo entender que- isso, a predestinação. Porque a predestinação vai abrir sua mentalidade. Entendeu? Tem pessoas que assim, ó, Paulo, quando ele, antes de ser convertido, ele não perseguia cristão, então ele não se converteu, e que o Messias falou para ele? Saulo, Saulo, como é difícil você lutar contra os aguilhões. Aí, quem és tu, Senhor? Sou o Messias, a quem tu me persegues. Aí Paulo se converte. Aí o Messias fala para ele assim, agora importa eu te dizer quanto você vai sofrer por causa do meu nome. O Messias não sofreu? Predestinação, ele foi predestinado para dar a vida dele, e ele suou sangue no Getsemane, falou, Pai, passe de mim se for possível esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E o Pai queria o quê? Que ele fosse para a cruz, porque ele já tinha combinado com o Pai lá no céu. A mesma coisa nós somos predestinados, o Pai enviou o Messias e o Messias enviou a nós, predestinado para um propósito, cada um tem o seu, certo? Uns vão passar por coisa mais difícil, outros por coisa mais leve. Mas todos vão passar pela aprovação, cada um do seu jeito. Certo? Então, por isso que muitas pessoas sofrem, às vezes não sabe por quê, são pessoas boas que sofrem. Você fala, por que pessoas boas sofrem? Porque elas foram predestinadas, elas têm que ser provadas. A fé tem que ser provada. Entendeu? Tem pessoas que nascem e morrem cedo. Elas só veio para cumprir aquele tempo aqui. Tem pessoas... Porque se você fosse questionar sobre isso, eu me questiono direto sobre a predestinação. Pai, hoje eu entendo, mas antes eu não entendi. Eu ficava perguntando para o Criador. Pai, por que pessoas boas morrem cedo? Por que pessoas boas acontecem catástrofe com elas? Por que pessoas boas sofrem? Por que acontecem coisas horríveis com pessoas e depois elas se recuperam? Entendeu? Hoje eu entendo, por causa da predestinação. Entendeu? Mas as pessoas negam a doutrina da predestinação, que elas não querem aceitar. Se elas não aceitam isso, então elas não aceitam o seu propósito. Aí por isso que muitos fogem do seu propósito, porque ela não quer aceitar a vontade do Pai, ela quer fazer do jeito dela. E ainda tem pessoas que têm a cara de pau de falar que os desejos carnais dela é a vontade do Criador. Ah, para com isso.
Vamos lá. Ora, aí você tá forçando demais, pô. Vamos lá, vamos dar sequência aqui, o Chico E Sandão. por tanto problema, ainda manteria sua fé. E foi exatamente o que Jó fez. Tem alguns acontecimentos nesse livro que, para mim, são os melhores e eu não poderia deixar de fora. Jó ficou 7 dias em silêncio, 7 dias sem falar nada. Somente o sofrimento. E quando ele abriu a boca, não saiu nenhuma oração. Muito menos um louvor. Saiu simplesmente um puro desabafo. Pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu um menino, transforme-se aquele dia em trevas. E Deus, lá do alto, não se importe com ele, porque não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre, porque houve joelhos para me receber, Jó seios para me não amamentarem, amaldiçoou porque... o nome do Criador, mas ele amaldiçoou o próprio nascimento dele, ó. Maldito dia que eu nasci, para tanto sofrimento. Ele não estava entendendo por que ele estava sofrendo. É assim que acontece conosco, entendeu? Mas depois que você entende a predestinação, você entende, e eu já entendo isso, entendeu? Mas muitos ainda não entendem, e ficam querendo negar uma coisa clara que está na Bíblia. Vamos lá. Claro, como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia. Ali os ímpios já não se agitam e eles cansados permanecem em repouso. É claro que o discurso de Jó é muito maior do que isso, mas só esse pedaço aqui que eu li é simplesmente impressionante. É algo que quando você lê a primeira vez, você não imagina que isso vai vir da boca de Jó e muito menos vai ter algo assim na Bíblia. Pelo menos pra quem tá Uma pedrada, né? lendo de primeira viagem. Ele não tá pedindo pra morrer, tá pedindo pra pagar a própria existência. E aí chegaram seus 3 amigos, que vieram pra consolar ele, mas na prática não foi muito bem assim. No capítulo 4, lá no comecinho, ele simplesmente diz qual foi o inocente que chegou a perecer. Ele basicamente disse que se você está sofrendo, você fez algo de errado. O sofrimento é sempre a punição, a bênção é sempre recompensa. E humildade, o outro amigo de Jó faz basicamente a mesma coisa. Quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Sendo bem sincero aqui com vocês, se eu estivesse passando por uma situação onde eu perdesse tudo na vida e meu amigo chegasse assim, pra falar uma parada dessa pra mim, eu acho que eu não ia ficar muito bem na cabeça não. Tanto que mais pra frente o Jó responde de uma forma bem legal. Já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis nunca terminarão, pois já vai tomando essa do Jó. Porque a Ele não aceita os pessoa, argumentos. ela acha assim, ó, se você recebe a bênção do Criador, se você recebe coisa boa, é porque você é um abençoado. Se você recebe tribulações, provações, dificuldade, lutas, perdas, você é amaldiçoado. Não é, nem sempre, às vezes tem pecado, ó, tem coisas que que o ser humano comete de errado, que são consequência do seu erro. Isso é uma coisa. Você está sofrendo porque você errou lá atrás e tomou a consequência, como você escolher um companheiro errado para sua vida, uma companheira, aí você toma a consequência porque você escolheu errado. Outra coisa é a aprovação que vem, você tem que saber discernir, certo? Aí as pessoas tendem a acreditar que só quando tudo vai bem que ela é abençoada, que toda a luta, que toda a dificuldade, que toda a perda, que toda provação é amaldiçoado, não é de Deus. Ah, porque é provação, porque tá difícil, porque eu tô sendo perseguido, porque no meu casamento tá difícil, então não é de Deus. Não, aí é que é o contrário, aí é que é de Deus. Porque Deus tem que nos provar. E as pessoas não querem ser provadas. Ela acha que só o que é de Deus é o que dá certo. Tudo que dá certo é de Deus. Ai, se fosse assim, então o Jó não era de Deus. Aí, ó, os apóstolos não eram de Deus. Olha o que aconteceu com os apóstolos. Ora, não mentais contra a verdade. Vamos ser sinceros conosco mesmo e com o Criador, gente. Vamos parar de ficar dando ouvido para esses pastores fraudulentos aí. A misericórdia. Amigos, ele questiona, grita, chora. Ele exige uma resposta para isso tudo. E ainda exige que quer falar Deus não vai testar ninguém que está distante dele. Exatamente. Diretamente com Deus e não com seus amigos ou Só os intermediários. quem é Depois dele. de capítulos e capítulos de debate, de sofrimento, acusação, defesa, adivinha o que acontece logo após tudo isso? Deus aparece. E se você acha que seria algo bonitinho ali, Deus consolando Jó de uma forma bonitinha e tal, acaba acontecendo totalmente com... É aí que tá o ponto, as pessoas esperam isso. Eu tô falando, a romantização de Deus no mundo é brutal. As pessoas de Deus. não conhecem o Criador. Não conhece. Elas não conhecem o Criador. Na Não profundidade, adianta, cara. não. As pessoas pensam literalmente o contrário, porque que é a trajetória do campeão. Não dá, rapaziada. Quanto mais vocês se desapegarem do mundo e despertarem, Xandão tá mais certo. tentações vocês sofrerão. Exato. Mais o demônio vai colocar armadilha. Exato. Mais teste de provação. Isso é assim, cara. É aí que tá. Essa é a verdadeira resistência. Essa é a verdadeira fé. Eu tô cansado de falar isso. Não tem jeito. E cada um tem uma trajetória já. Uns passam por determinados desafios, outros passam por outros. Cada um tá na sua respectiva luta. Entendeu? Aqueles que estão 100% apegados ao mundo, os NPCs, eles nem entendem o que é isso aqui que a gente Não tá entende, falando. exato. Porque o coração deles não consegue receber essa informação. Eles não conseguem assimilar isso daqui. Na cabeça deles, Deus tem que trazer conforto, paz, dinheiro, coisinha boa do mundo.
para eles. Eles Olha querem só, coisa o do ser mundo. humano espera que Deus dê coisas do mundo para ele. É quase como se estivesse esperando o presente de aniversário do seu pai, né? Assim, o ser humano vê dessa forma. A gente é mal educado durante a vida. A gente não aprende nada. A gente aprende um monte de mentira. Exato. Tudo O errado. sistema põe isso na Por isso nossa que quando mente. o cara vai lá ler a Bíblia, ele toma um choque de realidade brutal. Alguns nem Porque é conseguem ler até o confrontadora final, a né? palavra. Porque toma um verdadeiro espanto da Os que palavra. não são convertidos, que Contrário, nem... onde você estava quando que você nem os o- alicerces da olha terra? lá, Responda-me, se é que você ó a sabe tanto, pedrada você com o conhece as criador leis da dos céus, Pajó. você pode determinar o domínio de Deus sobre a Foi dilacerado, ó. Jó sendo estompado, ó. terra. E Jó, que passou Você capítulos tava lá inteiros quando eu exigindo fiz tudo, respostas, Jó? e confrontou seus próprios amigos e pediu uma audiência Porque com já o próprio estava Deus. questionando o Criador. A gente às vezes também questiona, né? Por que tá acontecendo isso comigo? Blá, 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 blá. Aí o Criador fala para Jó, você estava lá quando eu fiz tudo? Você sabe o porquê das coisas? Aí o Criador destampou Jó, que nem diz o Xenão, né? Decide responder. Sou indigno. Como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não deu resposta. Agora Sim, ele duas caiu vezes, em si, mas ó. não direi mais nada. E quando eu havia acabado de terminar esse capítulo, e eu percebi que o homem que não parou de falar por 37 capítulos, finalmente colocou a mão na própria boca. Esse livro te dá uma lição muito importante, que o sofrimento nem sempre tem uma resposta que a mente humana consegue processar. Não é porque Deus é cruel ou indiferente, é que simplesmente acontece. Você vai passar por sofrimento na sua vida e você vai ficar se questionando, e até questionar o próprio Deus. E isso é perfeitamente normal, por mais que nós, seres humanos, achemos isso de certa forma muito cruel. Eu diria que todo sofrimento é um processo para a pessoa mudar, e mudar para melhor. E claro, que nem sempre esse sofrimento vai te fazer mudar para Tem pessoa gente melhor. que muda Em muitos para casos, pior, acontece porque não é convertido. É igual, ó, vou parar por aqui para dar minhas explicações finais. O que acontece? O Messias falou lá para os religiosos fariseus o quê? A minha palavra não é de vós. E eles estudavam as escrituras, eles estudavam lá a Torá, a Taná, certo? Mas eles não entenderam que o Messias era o filho de Elohim. Então, o Messias falou, minha palavra não é de vós, porque vós não sois das minhas ovelhas. Entendeu? Por que você acha que existe a palavra escolhido? Escolhido da onde? Ó, vou dar um exemplo chulo. Frutas, quando não tem as podres e a madura, e aí o pessoal escolhe as boas e joga a madura fora, é uma escolha, isso é uma escolha, certo? Quando você vai escolher feijão, não tem o podre e o feijão bom, você não escolhe o bom e joga o mal no lixo? Então, é a mesma coisa. A palavra escolha já fala que o Criador escolhe e predestina alguns para salvação e outros para perdição. Não porque ele é mau e ele quer mostrar a soberania dele e falar, ó, você vai para perdição porque eu sou Deus. Não, é porque ele já nos conhecia lá, ele olha, o que diz a palavra lá em Salmos? E diz lá em carta de Hebreu, que a palavra é como espada de 2 gumes que penetra até a profundeza das juntas e medula para discernir as intenções do coração. Quer dizer, que ele, a palavra, que é o próprio Criador, o próprio Messias, ele olha dentro de nós e ele sabe quem vai se converter e quem não vai. Quem vai aceitar o seu propósito e quem não vai. Entendeu? Porque quem é do Criador, ele aceita o propósito, mesmo que tenha luta, que tenha dor, que tenha desafios. Ó, quer uma prova? O Messias foi o que mais sofreu, tá? E outra, e ele falou o quê? No mundo tereis aflição, ter de bom ânimo vencer o mundo. A promessa para o seguidor do Messias no mundo tereis aflição. No mundo tereis tribulações. Você duvida? Então vamos lá de novo. Aqui, ó. Vamos pegar aqui, Tiago. Regozijo nas provações, alegria nas provações. Tiago, servo de Elohim, Yahweh, do Senhor Salvador Jesus Cristo, as 12 tribos que estão dispersas. Meus irmãos, tende grande gozo, gozo é alegria, tá? Quando caídes em várias provações. Aqui tá tentações, mas o certo é provações. Aí, ó, tem alegria. Quer outra? Tá, vou lhe dar-lhe outra. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Ai, meu pai do céu. Aí as pessoas ficam bravas comigo quando eu falo essas coisas. Ai, ó, cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Nosso mestre, segundo de Arrucha. Cadê que se eu acho? Não passou. Não, aqui é segundo, eu quero primeiro. Tá, primeiro. Deixa eu ver se eu acho aqui. A igreja, eles estão. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. Espera aí. Unidade. Ó, aqui, ó. 1 Pedro, procura aí nas suas escrituras.
1 Pedro capítulo 4. Suportar as perseguições, ó. Mas também, se padecer por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai o Salvador e o Criador Elohim em vossos corações. Se estáis sempre preparado para responder como a todo cidadão com temor qualquer que vos pedir a razão da esperança da vossa vocação. Bem, tendo a boa consciência para com... Mas não era isso que eu queria. Deixa eu ver. Aqui. Tendo a boa consciência para que naquilo que falam mal de vós, ó, muitos vão falar mal de nós, como de malfeitores, fique confundidos os que blasfemam do vosso bom porte no Messias. Porque melhor que padeçais, ó, padeçais é passar por lutas, padecendo, fazendo bem, se essa é a vontade do Criador, sim, se ele assim o quer, do que fazendo mal. Porque também o Messias padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos ao Criador, mortificar na verdade na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi espírito de prisão, pregou espírito de prisão, não é isso que eu queria viver, não. Deixa eu ver. Sofrimento cristão, aqui ó, vamos pular. Pedro capítulo 5, versículo 12 em diante, o sofrimento dos cristãos. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos pelo fato de serdes participantes das aflições do Messias, para que também na revelação da sua glória vos alegreis regozijeis e alegreis. Se pelo nome do Messias sois vituperados, sois perseguidos e caluniados e zombado, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e do Criador, Yahweh. Quanto a eles se são blasfemados, mas contra vós glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, como ladrão ou malfeitor, mas como malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas se alguém sofre como cristão ou seguidor do Messias, não se envergonhe, antes glorifica o Criador nessa parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa do Criador. Se primeiro começa com nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho do Criador? Ó, que não obedece, tá? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade do Criador, encomendem suas almas ao fiel Criador fazendo bem. Aí, ó. Como que a gente não passa por lutas? Entendeu? E aí, as pessoas, com tudo que o Criador coloca no seu caminho, ou o tipo de provação, ou lutas, na área financeira, na área espiritual mesmo, de ataque espiritual do inimigo, tudo colabora para o nosso bem. Ou na área de casamento, vocês não podem acabar com os casamentos porque tá difícil, porque tá desentendendo com o cônjuge, se não houver traição, que nem fiz o outro vídeo lendo as escrituras, né? Se não houver agressão física, qualquer as outras coisas você tem que se acertar, não pode separar, porque é uma aliança sagrada. Mas as pessoas querem coisa fácil. Aí fica ouvindo os falsos pastores aí, não, que ele vai dar um homem de Deus para você, que vai te dar uma vida confortável. Não é isso. Isso daí você não é provado ou provada. Primeiro você tem que ser provado. Aí os dois que estão juntos vão evoluir juntos. Só que no tempo do Criador, você tem que ter a paciência. Aí a pessoa fala de paciência pros outros, mas ela mesma não tem, cara. Entendeu? Isso que eu acho gozado, esse negócio aí. Então, tem que falar pros outros e aplicar para você também. A gente tem que, se a gente vê os erros dos outros, a gente tem que avaliar os nossos também. Não adianta só apontar os erros dos outros e nós continuarmos nos nossos erros. É muito fácil falar para os outros mudar, sendo que, lembra lá em Romanos? O que Romanos, a carta de Paulo fala? Tu és inexcusável. Tu que fala para não adulterar, adulteras? Tu és inexcusável. Inexcusável é indesculpável. Vai ser condenado, porque sois hipócrita. Você fala para o outro mudar e você mesmo não muda? Ora, entendeu? Isso daí não se pode suceder assim. Assim falais, assim procedeis, como diz a palavra. Ser descumpridores da palavra, não só ouvinte, nem só tagaleirar. Eu falo aqui, mas eu cumpro.
entendeu? E se eu faço algo de errado, eu vou, me arrependo, assumo o meu erro, errei, tenho que me consertar perante o Criador ou perante de alguém que eu errei com a pessoa. Vou lá, errei, me perdoa, se a pessoa não quiser perdoar, tudo bem, fiz a minha parte, pedir perdão, né? Genuinamente, entendeu? Então, a vida do seguidor do Messias é assim. Se o Messias foi perseguido, os apóstolos foram, passaram por sofrimento, tudo é difícil, né? Na vida de quem segue o Messias, mas as pessoas querem coisa fácil, ela desiste do caminho. Os verdadeiros predestinados nunca desistem. Meu, ó, e a gente vai passar, ó. O Messias não foi rejeitado pela família dele? Pelos irmãos? Então, por que você acha que nós não vamos ser? O Messias não foi zombado, escarnecido? Por que você acha que a gente não vai ser? Se tudo anda bem para você e nunca tem dificuldade, nunca tem tribulação, então tem que examinar se você é um seguidor do Messias mesmo. Porque, lógico que a nossa vida é um ciclo. Vai ter as bênçãos também. A Bíblia fala que assim como nós somos herdeiros da bênção, nós somos herdeiros das aflições do Messias. Então, a gente tem que dar graças em tudo. Paulo fala, dá graças em tudo. Em toda situação, sem ter abundância e sem padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o cristão verdadeiro. Se você tá bem, tudo por fora tá andando bem, dá graça. Se você tá tudo ruindo por fora, você tá passando dificuldade, dá graça do mesmo jeito. Sem não ficar ansioso por coisa alguma e outra. Como que é lá que ele fala? Se tiver sapato no pés e roupa para vestir, tá com isso contente. Mas não, a pessoa quer sempre mais, quer sempre mais. Se o Criador, no seu tempo, quiser te dar mais coisas, te evoluir, ele vai te dar. Às vezes o Messias falou sem nem você pedir. Porque o que você tem que pedir em oração é força espiritual, força para suportar as provações. Você tem que orar pelas pessoas, orar pelas conversões da pessoa, orar para que os espíritos malignos saiam dela. Você tem que pedir por sabedoria, tem que pedir por saúde para você continuar o seu propósito. Você tem que pedir direção espiritual, você tem que pedir fortalecimento na palavra, tem que pedir que você seja cheio do Espírito. É isso que é a oração. Não, mas eu quero pedir casa, eu quero pedir carro, eu quero... e outra, para terminar aqui, o Messias não veio para esse mundo para dar carro, casa, empresa para ninguém. Ele deu um cérebro para você trabalhar e se você obedecer a palavra dele, você vai conquistar no tempo dele. Entendeu? E nem todo mundo vai ser rico. Cada um veio com propósito. Um para ser rico, outros para ser pobre. Muitos vão morrer pobre, mesmo que seja inteligente. Tem muitos inteligentes que eu conheço que morreram pobre. Entendeu? Porque não estava no propósito dele ser rico. Não, ele não foi predestinado para isso. Cada um tem um propósito aqui. Uns para ser rico, outros para ser pobre. Se fosse assim, todos na Bíblia seriam ricos. E foram todos ricos. Os apóstolos não foram. Só os profetas lá. E nem todos também. Entendeu? Cada um vai sofrer mais, outro vai sofrer menos, um vai viver mais, outro vai viver menos, e o Criador sabe por que de todas as coisas, entendeu? Você acha que eu não sofro? Às vezes quando eu perco coisa, perco pessoas que eu gosto, pessoas me rejeitam, eu sofro, mas eu vou pra cima, eu vou lutar. Dói? Lógico que dói. Você acha que eu não sinto dor, não, como eu sou rejeitado? Deus me põe na vida da pessoa para ajudar a pessoa, aí tem pessoas, não lembra que o Salvador curou 10 leprosos, só veio um para agradecer, os outros foi tudo ingrato. Se foram com eles, não vão ser com a gente? Dói, lógico que dói, eu sinto dor também, mas fazer o que? É da vida. Aí eu sigo, me levanto a cabeça e bola para frente, mesmo com a dor que eu tô passando, né? E quem faz o mal pro outro vai pagar, cedo ou tarde vai dar conta pro Criador, entendeu? Então é assim que a gente tem que ver as coisas, né? É que nem eu aqui, ó, tô fazendo meu vídeo, já passei por tantas decepções, por tantas lutas, por tantos males, por tantas ingratidão, por tantas coisas que me fizeram aí, e eu tô aqui, ó, fazendo meu vídeo. O diabo pensa que vai me derrubar, mas não derruba, porque o Pai é que me sustenta, o Criador dos céus e da terra, e arro, porque ele sabe que eu ando no caminho dele, obedecendo a palavra dele. Não sou perfeito, nunca fui, não sou melhor que ninguém, mas eu tenho a humildade de andar nos caminhos dele. O que ele fala para mim, eu vou fazer. O que ele põe na minha vida, eu vou aceitar. Mesmo que seja contra a minha vontade, contra os meus sentimentos, entendeu? Se é da vontade dele, assim seja feito, entendeu? Esse é o verdadeiro cristão, essa é a verdadeira fé, tá bom? Então esse foi o vídeo, muito obrigado, compartilha o vídeo, deixa o like, badala o sininho, até o próximo vídeo, fui!